Normalmente eu prego daquilo que Deus às vezes me visita ou alguma carga. Eu não sei quanto a vocês, de vez em quando Deus precisa de ajustar a minha alma, os meus sentimentos, as minhas emoções. Há momentos em que isso acontece rápido, mas há momentos em que isso demora um pouco. E eu queria fazer essa abordagem nessa manhã, como alguém instruído, que foi corrigido no Senhor nesse assunto. Nem sempre as questões da nossa alma a gente consegue ir lá, pensar e resolver rápido, não é assim? Mas Deus quer que nós sejamos um povo resolvidos de alma, nas nossas emoções, fortalecidos, porque nós vamos precisar disso no tempo que virá. E o Salmo 142 diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me oculta uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és meu refúgio, meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graça ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizestes esse bem. Irmãos, eu acredito que de todas as palavras contidas nesse salmo oração, essa palavra do versículo 7, para mim são as mais importantes. Tira a minha alma do cárcere. Em outras palavras, liberta minha alma. Eu acredito, irmãos, que existem pessoas que estão livres, estão soltas em liberdade, mas que podem estar com suas almas presas. E eu acredito que pode ter gente presa num cárcere mesmo, físico, mas com as suas almas libertas. Paulo e Silas, lá em Atos 16, estavam presos. Mas as suas expressões, ao cantar louvor por volta da meia-noite, depois de terem sido surrados, mostra que suas almas estavam livres. Talvez aqui, nessa manhã, tenha irmãos com suas almas aprisionadas. Davi possivelmente escreveu este salmo de dentro de uma caverna, num tempo muito difícil de sua vida, quando injustamente foi perseguido pelo rei, que também era seu sogro. Então eu imagino o seu dilema conjugal, sua angústia, a sua grande aflição. Havia um exército poderoso atrás dele para o matar. E ele levanta sua voz aos céus e derrama esse desabafo diante de Deus: tira a minha alma do cárcere. Irmãos, isso aqui era um momento desafiador. Davi estava em fuga. E ele ora ao Senhor, não que o tire daquela caverna, não que o promova, uma vez que ele já tinha sido ungido rei, era o rei por direito. Ele não ora para que ocupe o trono, mas ele percebe que algo mais grave havia acontecido no seu coração, que havia um problema maior, que a gravidade maior é que sua alma fora capturada, de que ele não estava bem. O problema não era apenas a perseguição, não era apenas aquela caverna, a solidão daquela caverna possivelmente, mas ele percebe que a sua alma fora capturada. O seu coração não estava bem, e esse era o maior risco que ele corria. Sabe, amados, muitas vezes as nossas vitórias e derrotas quase sempre serão determinadas não pelas circunstâncias, mas pelo estado da nossa alma. Dentro de nós, muitas vezes se decidem as batalhas. E se você não estiver bem, se o seu coração estiver afetado, se a sua alma estiver encarcerada, você não vai conseguir sobrepujar, vencer os desafios que certamente a vida vai nos apresentar. Aliás, Provérbios 24:10 diz assim: se te mostra fracos no dia da angústia, tua força é pequena. Eu costumo dizer que a diferença entre aqueles que prevalecem sobre seus inimigos, sobre as suas tribulações, aqueles que vencem os seus problemas,
E aqueles que sucumbem muitas vezes e até perdem a fé, é que alguns, mesmo em situações extremas, conseguem preservar o seu coração. E quando nós preservamos o nosso coração, nós preservamos as fontes que Deus colocou dentro de nós. Certa vez Jesus, numa conversa com aquela mulher samaritana, lá em João 4, ele diz: ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem te fala, você pediria, e quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E Jesus vai dizer: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vejam bem, dentro de nós, do nosso coração, da nossa alma, ali está o depósito que nós recebemos de Cristo pelo Espírito que habita dentro de nós, para que vivamos uma vida vigorosa, fervorosa, próspera em Deus. Mesmo enfrentando problemas e tribulações, nós vamos superar por causa do poder de Deus que habita em nós. Irmãos, tudo que Satanás quer é capturar a nossa alma, roubar a nossa fé. Se ele conseguir bloquear essas fontes do nosso coração, essas fontes internas, então ele fará de nós o que bem entender. Curioso que aquelas fontes no Antigo Testamento, as fontes de águas que eram abertas, muitas vezes como um meio de vencer o inimigo, se ia lá e entupia aquelas fontes, entulhava aquelas fontes para que não produzisse água e o inimigo morresse de fome. Muitas vezes o diabo quer minar essas fontes no nosso coração, essas fontes de vida que o Espírito Santo colocou em nós a partir do momento em que nós nascemos de novo. E quando as nossas emoções, as nossas percepções dos fatos, elas estão distorcidas da realidade, então a nossa alma precisa de ser endireitada, ser colocada em ordem. E quando a nossa alma não se endireita, a nossa percepção, essa leitura, ela fica comprometida. Eu costumo dizer que nós começamos a ver a realidade com outras lentes, com uma lente distorcida. E se o seu coração estiver preso, se sombras tomaram as suas emoções, você vai olhar para os problemas e você vai ver neles desafios insuperáveis. Mas se por outro lado, o seu coração estiver livre em Deus, se você viver mantendo a sua comunhão com o Espírito Santo, por mais que os inimigos lhe cerquem, você confia, você tem esperança, você tem fé, e você sabe que Deus vai agir em teu favor. Nós precisamos guardar o coração. É do coração que vêm as vitórias em Deus. Nós não podemos permitir que circunstâncias e as mentiras de Satanás nos prendam interiormente e nos façam esquecer o que somos e a quem pertencemos. E muito menos esquecer do que Deus pode fazer. Irmãos, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele pode tudo. Deus não conhece impossíveis. Provérbios 4:23 diz assim, Salomão escreveu o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Há fontes de vida, irmãos, dentro de nós. Como eu disse, desde o dia em que nós nascemos de novo, e que Cristo plantou o Espírito Santo em seu interior, fontes de vida foram abertas, e vão emanar vida e virtudes. E o que Satanás quer é bloquear estas fontes, represar estas fontes, contaminá-las, adoecê-las. E eu queria te perguntar, como andam as fontes do seu coração? Emanam vida e virtude? Ou você está sobrecarregado, com a alma cativa, presa, enfraquecido, vivendo com medo, deprimido, ansioso? Curiosamente, quando João, o apóstolo, escreve a sua terceira carta, ele fala a um amigo chamado Gaio, está lá na terceira carta, no capítulo 1, verso 2, diz assim: amado,
Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O que João estava dizendo era que Gaio não era apenas próspero financeiramente ou fisicamente sadio, mas que também ele era forte em espírito e que sua alma era próspera. Se a sua alma for próspera, se o teu coração estiver bem, então a sua vida estará bem. Essa prosperidade em Deus, irmãos, depende muito mais do quanto você é capaz de crer e se manter fiel. Depende muito mais disso do que do seu próprio esforço, ou do seu mérito, ou do tanto que você trabalha. Davi aqui no Salmo 142, ele diz: Senhor, minha alma está presa, está encarcerada, e eu peço, liberta minha alma, corrige aquilo que está desalinhado dentro de mim. Eu fico imaginando que ele já estava numa situação difícil, como disse, sendo perseguido pelo rei e sogro, e se ele não encontrar forças dentro dele, possivelmente não sairia daquela caverna. Por isso esse desabafo, liberta minha alma do cárcere. Mas enquanto Davi, irmãos, ele vai desabafando, ele vai nos dando algumas pistas e alguns sintomas e algum desses sinais que às vezes nós encontramos na nossa própria vida e que são evidências de que a nossa alma está presa, e alguns deles estão aqui expostos no Salmo 142, por isso permaneça com sua Bíblia aberta. A nossa alma, ela está encarcerada quando nós apresentamos um esmorecimento espiritual. Verso 3, diz assim: quando dentro em mim se esmorece o espírito. Queridos, quando o desânimo, a apatia espiritual, a falta de interesse pela obra de Deus, e principalmente a falta de interesse pela presença de Deus, isso é um sintoma. Aliás, talvez seja o sintoma mais grave de uma alma encarcerada. É o famoso desânimo, a apatia espiritual. Quando esse desânimo bate, irmãos, a nossa alma está encarcerada. Porque o normal é que todo aquele que é nascido de Deus tenha fome e sede do Senhor. Os que nascem de novo se apaixonam por Jesus. Amam a presença, amam a palavra, amam os irmãos, amam o Evangelho, amam pregar o Evangelho. Os que nasceram de novo foram reconectados a fontes, e normalmente descobrem o quão pobre era a vida antes de Cristo. E o que flui a partir desta experiência do novo nascimento é uma sede constante, uma necessidade de estarmos na presença de Deus, na comunhão uns com os outros, de nos envolvermos com tudo que é de Deus. Isso é o normal para aquele que se converteu. Assim como a nossa saúde física, o alimento e o movimento são essenciais. Ou seja, para você ter saúde física, é necessário você se alimentar e movimentar. Eu não sei vocês, para mim alimentar é fácil. Aliás, eu gosto de tudo que engorda. Eu sonho com comida e acordo gordo. Uma hora dessa, eu já estou com fome do almoço. Eu levanto de manhã, é penca de banana, é ovo, é o que tiver. Eu já levanto disposto a almoçar e jantar. Agora, para movimentar, pensa numa disciplina, um esforço. Há um paralelo, irmãos. Aliás, eu fico com inveja, porque tem gente que toma um cafezinho de manhã e come um pedacinho de queijo e diz que está alimentado. Isso não acontece comigo. O natural, irmãos, o normal, o saudável, é que sintamos necessidade de repor as energias e sintamos necessidade de movimentar. E no espiritual há um paralelo. Quando você está bem, quando o seu coração está livre, quando as suas fontes não estão contaminadas, quando suas emoções não estão cativas por mentiras do diabo, então você tem sede de Deus, você ama estar na presença de Deus, na presença dos irmãos, você ama a comunhão, você ama congregar, e você se movimenta sobretudo para poder pregar o Evangelho. Você vem a um encontro como esse, não por obrigação ou por responsabilidade, ou porque você tem que dar satisfação ao seu líder, ao seu discipulador.
Você vem porque sua alma tem sede de Deus, porque você ama o congregar, você ama a presença dEle, você ama adorar junto, você ama o ambiente da casa de Deus, da família de Deus, você ama a comunhão com o corpo, isso é o normal. Mas irmãos, nós temos que admitir que há momentos na vida em que nós perdemos esta fome, que há um esmorecimento, um definhar, nós perdemos a comunhão, perdemos o desejo de servir, de nos movimentar no reino, de produzir algo que glorifique o nome do Senhor. Ficamos às vezes esmorecidos, desanimados, apáticos. E Davi está dizendo: Senhor, eu estou espiritualmente desanimado. Eu consigo detectar isso. E isso não está certo, isso precisa ser corrigido. É como se disséssemos: estou perdendo o interesse. Os problemas estão tirando o meu foco do melhor do reino, o melhor da vida. E o melhor da vida não depende da circunstância, mas de uma presença. Esteja você numa grande bonança ou numa circunstância difícil, numa tempestade. A presença de Deus está disponível e é dela, é nela que temos vida, alegria e ânimo. Como você está hoje? Está desanimado? Acredite, irmãos, Deus quer te dar ânimo novo. Essa não é uma palavra, irmãos, de repreensão, mas uma palavra do amor de Deus por nós, pela sua vida. Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Então, se você está se sentindo desanimado, já vai orando, fala: Deus, tira o meu desânimo, me liberta. Salmo 63, 1 a 8. Tem aquilo que considero normal para uma vida espiritual saudável, para todo aquele que nasceu de novo. Escrito curiosamente pelo próprio Davi. Ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos, como de banho de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma se apega a Ti, a Tua destra me ampara. A mão direita do Senhor nos ampara, amém? Você experimenta disso em Deus? Se perdemos essa vontade, esse interesse, aí é um sintoma de uma alma capturada. Satanás muitas vezes cria problemas, mentiras, tem usado muito as distrações nos nossos dias para causar esse esmorecimento. Se você não voltar a ter apetite pela presença de Deus, você pode definhar até a morte. Agora, se você está bem, se você está animado, mas conhece alguém que está desanimado, ajude, procure essa pessoa. Segundo sintoma de uma alma capturada, contida nas palavras de Davi, é a perda do discernimento. Nós vemos isso no verso 3 e também no verso 6. No verso 3 ainda ele diz: no caminho em que ando me ocultam armadilhas. E no 6 ele diz: livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. No caminho em que ando me ocultam armadilhas que eu não consigo ver, que eu não consigo enxergar ou discernir. Irmãos, uma das virtudes que nós recebemos quando convertemos ao Senhor, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, é a capacidade de discernir, a capacidade de perceber onde está o engano, onde está a mentira, onde está o perigo. E essa é sempre uma habilidade
a ser desenvolvida e a ser aperfeiçoada. E eu acredito que mais do que uma habilidade, é uma responsabilidade, pois temos que julgar todas as coisas, nossas decisões, nossas escolhas, e decidir sobre critérios e preceitos. Nós precisamos avaliar se por trás de alguma proposta, de alguma oportunidade não está um laço. E alguns parecem perder ou não buscar esse discernimento, e quando uma pessoa entra nesse estado de dormência, de entorpecimento, ela não percebe as ciladas, mesmo às vezes sendo alertada por outros. Quanta gente querida e amada, às vezes até com muitos anos de caminhada, fazem escolhas tão ruins. Alguns entram em negócios que já na entrada quebram princípios e não terá como dar certo. Às vezes se iniciam um relacionamento, um processo de observação, e às vezes até casamentos. Às vezes há um encanto que a pessoa parece ficar embriagada e não percebe os riscos. Irmãos preciosos que muitas vezes quebram a cara, mesmo sendo alertados, ajudados, mas que não perceberam os laços e as ciladas. E é claro, às vezes se também, porque não prestam ouvidos, por causa de uma soberba e uma altivez do coração, confiam em si mesmos, estribam-se no próprio entendimento e recusam-se a ouvir conselhos. Sempre quando eu penso nessa falta de discernimento e sobriedade, há um personagem que me vem à mente das Escrituras, que é Sansão. Sansão foi um juiz cujo poder de Deus se manifestava sobre ele com uma força física sobrenatural absurda. Quando eu era adolescente, eu sempre orava e falava: Senhor, me dá a força de Sansão. Foi líder de Israel por um tempo, e esse homem pôs derrota aos seus inimigos. A história dele está narrada no capítulo 13 a 16 de Juízes. Vale a pena você ler e ler com seus filhos. Não vou contar a história toda aqui. Mas esse homem nasceu e foi consagrado a Deus desde o ventre, era nazireu. Ele deveria viver exclusivamente para Deus. E o nazireado constituía-se em não tomar bebida forte, não tocar em cadáver e não cortar os cabelos. Mas desde cedo, Sansão vai demonstrando uma falta de discernimento e sobriedade. Ele mata um leão e passado dia as abelhas fazem mel dentro daquela carcaça. E ele toma daquele mel e come, e dá aos seus pais que não perguntaram de onde viera. Ali ele quebra o primeiro voto. Depois ele se apaixona por uma filisteia. Os pais questionam: filho, não haveria entre o nosso povo uma moça que lhe sirva, que sirva ao Senhor? Você vai buscar uma moça no meio de um povo rebelde, pagão? Mas Sansão não ouvia conselhos, o que ele queria. Parecia um birrento. Ele casou-se com essa mulher. A Bíblia diz que na sua festa de casamento, a sua festa foi como a festa dos costumes dos filisteus. Ali se serviu bebida forte, ali Sansão quebra o seu segundo voto. Esse casamento lhe trouxe problema, esse jugo desigual fez com que ele criasse muitos inimigos. Ele perdeu essa mulher que o traiu, mas ele não aprende, ele sai dali e vai se deitar com uma prostituta. Quanto mais Deus o usava, mais entorpecido e ousado ele ficava na sua falta de discernimento e sobriedade. Ele sai dali, se deita com a prostituta, e ele não vai percebendo as armadilhas dos relacionamentos, até que um dia ele revela seu último segredo. Ele é capturado, tem seus olhos furados, perde a sua força, é subjugado e vira motivo de escárnio e vergonha. E a pergunta é, irmãos, como discernir situações e como tomar nossas decisões? Primeiro, pela palavra de Deus. Este é o primeiro critério. Segundo, ouvindo o Espírito Santo, conferindo com a igreja, com aqueles que estão ao seu redor. Outro critério, paz no coração, unidade conjugal muitas vezes. A paz é o árbitro no nosso coração. Está sem paz, não insista.
Porque quando um discípulo perde o discernimento, seu coração ficará adoecido. 1 Coríntios 16:13 diz assim: sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. A sobriedade e a vigilância precisam ser nosso estilo de vida também. O displicente normalmente não vê perigo em nada. Quando vê, ele acha que tudo vai dar certo, que tudo dá certo no final. Eu tenho dito para alguns jovens, Satanás não oferece nada que não vale custar um preço muito alto no final. E nem sempre o que ele oferece vem com o rótulo de uma caveira escrito veneno, morte. Normalmente o que ele oferece vem numa boa embalagem, numa boa aparência. Por isso precisa ser discernido na comunhão com Deus, à luz da palavra de Deus e no conselho do corpo. Amém? Uma alma capturada se revela então pela apatia espiritual, pela falta de discernimento e numa sensação de abandono. Verso 4. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Ninguém lembra de mim, não recebi nenhuma ligação. Será que os irmãos não estão percebendo que eu estou sofrendo? Não tem ninguém, ninguém se importa comigo. Ninguém se importa com as minhas lutas. Você já ouviu esse discurso? Você é autor dele? Às vezes somos tomados por essa mentira. Acreditamos que fomos esquecidos, desprezados. Davi, aqui nesse texto, ele está num momento de solidão. Mas Davi tinha pessoas que o amavam profundamente. Aqui, até então, Davi tinha seu pai, tinha sua esposa Mical, que era apaixonada com ele. Ele tinha um amigo extremamente fiel, que talvez nenhum de nós vai ter naquele nível de aliança e lealdade, me refiro a Jonatas, que arriscava a sua vida por causa dessa amizade. Se Martim estivesse aqui, eu ia falar assim: Martim, você tem que se esforçar, viu? Então a sensação de que ninguém se importa era uma mentira plantada em seu coração, e talvez plantada em alguns corações aqui hoje. Se você se sente abandonado, solitário, é um sinal de que sua alma adoeceu e que você precisa reagir a isso. Sabe, irmãos, eu acho curioso, muitas vezes nos sentimos sós, porque nós mesmos entramos em certas cavernas. Você há de convir que muitos daqueles que reclamam, que dizem que ninguém se importa comigo, se isolaram, se encavernaram e fizeram isso com as próprias pernas. E dali da solidão da caverna estão esperando visitas, que pessoas os visite. Elias, que foi um grande profeta, um homem muito usado por Deus e de uma comunhão profunda com o Senhor, ele teve um momento em que ele entrou em crise, e o seu coração adoeceu e ele vai se isolando. Ele deixa de andar com seu discípulo, ele vai para um deserto, depois ele entra numa caverna. E dentro daquela caverna ele pede para si a morte, ele não quer mais viver. Suas reclamações foram muito parecidas com as de Davi, ele diz: só eu fiquei, não tem mais ninguém. Sentimento de solidão e abandono, sintomas de uma alma encarcerada. Elias, ele vai dizer: só eu fiquei, não há ninguém que creia, ninguém disposto a lutar pelo reino, eu estou sozinho. Só eu que estou vendo isso aqui, mas ninguém está vendo. E ele morreria ali se não fosse o próprio Deus para curá-lo. E a cura de Deus para Elias se dá em duas perguntas, basicamente. A primeira pergunta de Deus é assim: que fazes aí, Elias? Por que você escolheu se isolar? Por que você buscou ficar sozinho? Esse não é o lugar dos meus filhos. A solidão não é para os filhos de Deus. Aliás, a palavra diz que Deus faz com que o solitário passe a viver em família. Salmo 68:6. Nós podemos ter solitude, solidão não. Solitude é você encontrar prazer em ficar sozinho, na tranquilidade, para inclusive buscar a Deus. Mas solidão não.
Solitude é entrar no quarto em secreto e orar ao Senhor. Os filhos de Deus não podem escolher a solidão para si. Irmãos, pode ter pessoas cercadas de outras dezenas, mas estão isoladas em seus corações, em sua vida. Irmãos que não têm investido em relacionamentos e comunhão, não abrem sua casa, não investem em amizades maduras, ficam esperando, e enquanto esperam, têm suas expectativas frustradas, porque acreditam que não são amadas. Mas é porque você se encavernou. E Deus vai dizer mais para Elias, Ele vai dizer: vem para fora, sai desse lugar escuro, sai dessa caverna, vem para a luz. Isso está lá em 1 Reis 19, depois você lê lá. O estar amargurado, o descontentamento, ou até mesmo sentir-se culpado, todos esses sentimentos precisam ser confessados e trazidos à luz. 1 João 7 diz: se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se você sofre com a solidão, acha que ninguém lhe ama, você pode rejeitar isso nessa manhã. Elias saiu, a graça de Deus o envolveu novamente. Ele retomou o serviço e a comunhão com o Senhor, voltou a se sentir útil e a trabalhar para Deus. Portanto, irmãos, quando estamos tomados por esta sensação de abandono, cedemos à farsa de Satanás de que ninguém se importa. Isto é uma evidência de que a nossa alma está presa. Alguns, aliás, acham que o mundo conspira contra ele, que nada dá certo. Não, querido, é você que precisa se libertar. Alguns acreditam, inclusive, que não são amados nem pelo Senhor. Depois dá uma lida em casa, em 1 João, no capítulo 4, a partir do verso 7. Não vou ler aqui para não tomar o tempo, mas fica a dica. 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7. Um outro sinal, uma outra evidência de uma alma encarcerada, que está contida nas palavras de Davi, é a autocomiseração, é a autocompaixão, é o vitimismo, é o coitadismo, é a autocomplacência, é a exaltação dos meus limites, é quando eu faço questão de apresentar o quanto eu não consigo. Verso 6, Davi vai dizer assim: Senhor, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Talvez você pense assim: mas Reginaldo, nós somos fracos. E de fato, eu me vejo fraco muitas vezes. Eu admito isso. Todos nós temos limites. E muitas vezes eu faço questão de realçar diante de Deus as minhas fraquezas e a minha dependência. A diferença, irmãos, é que quando eu me sinto fraco, incapaz, sem gás, quando eu me sinto sem possibilidade para resolver certas coisas, eu não coloco um ponto final, eu coloco uma vírgula. Eu sei que sou fraco, mas o meu Pai, o meu Deus, a quem eu pertenço e sirvo, Ele é poderoso e Ele não conhece fraqueza. É Ele que faz forte ao cansado, é Ele que dá vigor ao que não tem nenhum. O problema é quando nós colocamos um ponto final. A vida, irmãos, certamente toda hora nos apresenta limites e barreiras, mas nossos limites não são os limites do nosso Deus. Nós não podemos perder de vista a verdade de que servimos a um Deus que não conhece o impossível, que é rico em misericórdia e que tem prazer em nos abençoar. E mesmo sendo fracos, a palavra nos estimula a proclamar o poder de Deus em nossas vidas. Há um texto, irmãos, de Joel 3,10, que se você está recebendo essa palavra, procure memorizar em casa. Joel 3,10 diz assim: forjai espada das vossas relhas de arado e lança das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Esse versículo, irmãos, ele está num contexto de profecia sobre a vinda do dia do Senhor. Ele está enfatizando a necessidade dos fracos
se fortalecerem espiritualmente para a batalha da fé dos últimos dias. Diga ao fraco: eu sou forte. É assim que vivem os homens e mulheres que amam a Deus e que se movem por fé. O meu justo viverá pela fé. Hebreus 10, 36, 38. Paulo, que teve uma revelação tão forte de seus limites, e que seus limites não eram os limites de Deus, ele não viveu baseado no que ele podia, mas no que Deus podia e no que Deus pode. E Deus pode tudo, irmãos. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Paulo aqui está contando uma experiência com Deus, e ele diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando você percebe, irmãos, que suas forças estão no fim, que você está num beco sem saída, diante de algo intransponível, impossível, e a vida às vezes nos coloca nesse lugar. Davi estava assim, fugindo de um exército inteiro, mas ao invés de desistir, de parar de lutar, nós precisamos nos lembrar que o palco predileto de Deus é quando nós estamos no beco sem saída. São nestes momentos que Deus se revela. É nesses momentos que Deus mostra a sua força e poder e opera coisas sobrenaturais. É aí que milagres acontecem. E a autocomiseração, irmãos, a pena de si mesmo, a exaltação da fraqueza como estigma, não ajuda ninguém a vencer. Eu não conheço ninguém que venceu seus limites dizendo: eu não consigo, eu não posso, eu não aguento, eu desisto. Então, se isso for o teu lema e lamento, o teu sentimento, sua alma continuará encarcerada e se tornará uma presa fácil para o adversário. A autocomiseração é uma enfermidade da alma. Deus quer nos libertar nessa manhã, amém? Deus quer soltar as nossas amarras. Ele quer que você perceba que apesar dos seus limites, Ele continua no trono, com as rédeas da sua vida em suas mãos, e disposto a operar com boa vontade, com todo o seu poder em nossas vidas, amém? Já indo para o final, Davi chega a dizer assim: livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Gente, pensa comigo, Davi tinha matado um urso, matado um leão, matado um gigante. Do ponto de vista da razão, agora tinha um exército atrás dele, ele podia até pensar: meus perseguidores são maiores. Mas gente, um homem como Davi, que já tinha experimentado esse poder de Deus, se Deus é comigo, gente, eu fico todo valente. Agora, o nosso problema muitas vezes é que do ponto de vista da razão, a gente acaba abrindo mão da fé. Davi, mais do que ninguém, deveria se lembrar que nada é mais forte do que nós, se Deus estiver do nosso lado, como Deus esteve com ele. Essa é uma perspectiva, irmãos, de fé. É assim que caminha aqueles que estão com a alma livre. Mas quando a alma está encarcerada, então nós nos curvamos, e muitas vezes nós vamos dizer: meus problemas são maiores do que eu, os nossos adversários são mais fortes, e as tribulações são mais poderosos do que eu. Irmãos, eu citei aqui o desânimo, ou a apatia, a falta de discernimento, o sentimento de abandono e a autocomiseração ou vitimismo, como evidências que estão no texto. Mas há várias outras maneiras e formas de uma alma estar encarcerada, como a própria depressão em si, os sentimentos de amargura, de incredulidade, sentimentos de vingança, de ciúmes. Que o Espírito Santo possa comunicar ao seu coração e notá-las, para que você nessa manhã possa ter sua alma libertada do cárcere, amém? Eu queria terminar lembrando de alguns textos que, ao meu ver, irmãos,
podem nos libertar e que são as verdades finais de Deus para uma alma encarcerada. Romanos 8, 35 a 37 diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando a nossa alma se encontra de novo com a verdade de Deus e com seu poder, nossos inimigos diminuem. Porque nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus, amém? Só o pecado tem esse poder, irmãos, porque os nossos pecados ainda fazem inimizade entre nós e Deus. Fora isso, nenhuma outra circunstância pode nos separar do amor do Senhor. Romanos 8, 31 e 32 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, para mim isso muda tudo. Se o Senhor está ao nosso lado, então eu sou maioria, amém? Para vencer qualquer situação. É a partir, irmãos, dessas verdades que almas livres se posicionam, independente das circunstâncias difíceis e adversas. Uma alma livre se pauta no poder, no amor e na aliança com Deus. Quando nós nos lembramos que estamos aliançados com Deus e que seu amor é inabalável, o medo se vai. O medo não acha espaço em nosso coração. Há irmãos queridos vivendo debaixo do medo. O medo do amanhã, o medo do futuro, o medo de não casar, medo das doenças, medo da morte. O medo se manifesta em almas presas. 1 João 4, 18 e 19 diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Quando você volta a esse lugar da certeza, da segurança do amor de Deus, o medo se vai. Não permita que as preocupações, a ansiedade se instalem em seu coração. Deus te trouxe aqui nesta manhã para você ser liberto dos cárceres, para soltar as amarras e quebrar as cadeias, para você voltar à presença dEle, lugar de onde não deveria se ausentar. A presença de Deus é o melhor lugar para se estar e andar. Lugar onde o sentimento de abandono, vitimismo, desânimo não conseguem permanecer. Deus é tudo aquilo que nós precisamos, irmãos. A presença dEle nos basta. A graça de Deus nos basta e ela é suficiente. E o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga ao fraco: eu sou forte. Talvez ao descrever algumas dessas evidências, você tenha se identificado com algum deles. Talvez você tenha perdido a fome da presença de Deus, a fome da palavra. Perdeu o desejo de servir, de se movimentar, perdeu o zelo. Está se sentindo abandonado, isolado. Peça para Jesus te libertar nessa manhã. O normal, irmãos, é que você queira ler a Bíblia, que você queira orar, que você queira servir. Isso é o saudável. Diga para Deus: tira minha alma do cárcere. Tira a minha apatia, tira o meu desinteresse. Se o diabo lhe convenceu que sua vida não tem valor para ninguém, deixe a verdade de Deus te iluminar, arrancar você dessa caverna. O Espírito Santo quer que você veja que há uma família que te ama, uma igreja que te cobre em oração. Que as palavras que Deus disse a Elias naquele dia: que fazes aí, Elias? Vem para fora. Tem mais 7.000 que não se dobraram. Se você está se sentindo só, não se sinta abandonado a partir de hoje. Nós estamos num reino de amor, amém?
Davi saiu daquela caverna, seus inimigos não o derrotaram, sua alma foi livre, porque ele clamou ao Senhor. Se ele continuasse ali, possivelmente apenas se lamentando, certamente não receberia o favor de Deus. Por isso diga para Deus: Senhor, me liberta dos meus cárceres, dos meus sentimentos negativos. Desentulha, Senhor, as fontes que o Senhor colocou em nós, que o Senhor colocou em mim, naquele dia quando eu nasci de novo.